Graças ao Pai, nós estamos aqui para mais um Pão Nosso. Um ótimo dia, uma ótima tarde e noite a todos que estão nos acompanhando. E esses dias nós estávamos falando a respeito de Lucas 14, a maneira que Jesus falou a respeito de ser discípulos dele. Como ele falou que nós precisamos calcular, como ele falou que nós precisamos nos preparar, ter um método, ter um propósito, ter uma metodologia. E isso em tudo na nossa vida, né? Em tudo que nós formos realizar na nossa vida bem feito, nós vamos ter que fazer aquilo com organização, com propósito, com meta, com foco. E tudo começa pelo começo, né? Todo dia começa pelo início, né? Aquele primeiro momento, a hora que nós acordamos, nosso horário de acordar, nosso horário de levantar. Isso é um pouco variável, né? As primeiras horas de uma pessoa podem não ser as primeiras horas de uma outra pessoa. Depende dos compromissos, de como que é o dia a dia de cada um. Mas um dia no qual nós vamos servir, andar como discípulos, nós vamos amar a Deus como discípulos, é um dia no qual nós começamos priorizando o Senhor. Eu diria que a primeira fase da nossa metodologia seria apresentar ao Senhor a primícia do nosso tempo. Os primeiros minutos, a primeira hora, o primeiro momento em que nós acordamos, seja qual for essa hora dentro da nossa rotina, esse primeiro momento, entregar ele como oferta, entregar ele como adoração diante do Senhor, seria já um ponto de partida perfeito para qualquer crescimento, para qualquer desenvolvimento espiritual que nós possamos ter na nossa vida. Você vê que a Bíblia fala muito dessa questão do primeiro, né? O primeiro amor. A palavra fala bastante em Provérbios sobre buscar ao Senhor de madrugada, né? Hoje nós vivemos num mundo onde muitas pessoas elas estão trabalhando de madrugada, né? E as primeiras horas do dia de uma pessoa pode ser a parte da tarde, é o horário que ela acorda, né? Mas nós entendemos o que a palavra está falando. É como apresentar diante de Deus os primeiros momentos do nosso dia. Entregar diante do Senhor a primeira fase, o primeiro momento do nosso dia a dia. É uma decisão nossa, não é uma coisa que Deus vai fazer porque Ele vai nos obrigar, é uma escolha de cada um de nós, é uma decisão da pessoa. Chegou um tempo em que nós temos que parar de falar para Jesus que não dá, né? Ah, não dá, Senhor. Ah, eu não consigo. Ah, não tem jeito. Mas aí quando nós vamos examinar outras áreas da nossa vida, de repente para aquilo dá. De repente para outras questões nós conseguimos priorizar, fazer, nos colocar, nos posicionar e fazer a coisa acontecer. E de repente quando se fala da coisa mais importante na nossa vida, que é a nossa vida com Deus, que é a nossa intimidade com o Espírito Santo, talvez nós estamos sempre dizendo, hoje não dá, agora não dá, eu estou muito cansado, deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem, deixa para o ano que vem, e o tempo vai passando e aquilo vai ficando de lado. Então, é o assunto de Lucas 14. Quem não se posiciona não pode ser meu discípulo, né? Não pode. É uma escolha nossa, uma decisão nossa. Então, a primeira coisa seria começar o nosso tempo, começar o nosso dia, começar a nossa rotina, apresentando os primeiros minutos,
a primeira hora, né? Graças a Deus já existem pessoas que apresentam a primeira hora, 1h30, 2 horas. Já existem pessoas que apresentam até mais do que isso diante de Deus, logo no começo do seu dia. Então, nós devemos tomar essa decisão, fazer essa escolha, se posicionar diante desse método. É um método, né? É uma metodologia, é uma organização. Colocar isso em prática, parar de procrastinar, depois eu faço. Não, eu quero começar isso agora, todos os dias, apresentando ao Senhor esses minutos, né? Pode começar com alguns minutos, seja 10, seja 20, seja meia hora. Pai, eu quero começar o meu dia nesse tempo com o Senhor, eu quero te ouvir, eu quero falar com o Senhor, eu quero ter um coração que entende o teu falar, que entende a sua voz. Eu quero parar de me preocupar com o que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar, e eu quero passar a me focar naquilo que o Senhor enxerga em mim, o meu valor próprio, a minha vida com o Senhor, sabe? Os planos do Senhor para a minha vida, a visão imensa que o Senhor tem para mim, e de repente eu estou aí tão distraído, tão distraída, sabe? É começar. Nós devemos nos posicionar, é o que está proposto em Lucas 14. E eu quero ler só um versículo aqui, que é Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que o reino esteja em primeiro no nosso coração, tá bom? Forte abraço, um ótimo dia, uma ótima tarde, noite aos que nos ouvem no Pão Nosso, e até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus.